Direto da redação. Bom dia, Zé Maria. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes aí do seu programa, aqueles que estão assistindo também. E é um prazer falar com você sobre um tema que tem tomado aí eu diria que a grande imprensa nos últimos períodos e que afeta diretamente a vida de toda a sociedade. Ô Zé Maria, nós estamos num período em que, assim, eu não imaginava chegar a esse período. O Brasil, ele voltou ao mapa da fome, assim, numa velocidade muito grande. E nessa questão de alta dos combustíveis, que agrava a situação econômica do país, sobremaneira, eu tenho assistido agora as pessoas, por exemplo, trocando fogão a botijão de gás, fogão a gás, por fogão de lenha. E assim você vê até a mídia, de alguma forma, tentando glamourizar isso, ensinando como fazer uma boa comida em fogão de lenha. Eu nunca imaginei assistir isso. Mas o que se verifica é o governo tentando responsabilizar, tentando encontrar assim, alguns demônios nessa história, tentando demonizar. E um dos fatores que vem sendo assim demonizado é o ICMS, é o imposto sobre circulação de mercadorias, sobre serviços, são impostos estaduais, e que o governo tenta atribuir essa alta dos combustíveis única e exclusivamente ao ICMS. E o que me surpreende, governos e a Alerj têm reduzido o ICMS, de certa forma até corroborado involuntariamente, eu não sei se pela pressão da opinião pública, com essa tese. Você concorda com isso? Que o ICMS é o fator determinante nessa política de preço dos combustíveis, Zé Maria? Olha, Roberto, não concordo, né? O ICMS, só para as pessoas que nos ouvem entender, ele tem o mesmo percentual desde sempre. Aqui no estado do Rio, se eu não me engano, é 31%, certo? Agora, esse percentual, ele incide sobre uma base. Qual é essa base? É o preço que sai da refinaria. Então, para que as pessoas que estão nos ouvindo possam entender, e eu afirmo aqui com toda tranquilidade que a culpa do preço dos combustíveis está a R$ 8,00, o botijão de gás a quase 150, é do presidente da República. Porque ele que indica o presidente da Petrobras. A Petrobras, apesar de ainda muita gente não gostar, ela é uma empresa onde o seu principal acionista é o Estado brasileiro. Então é o presidente da República que indica o presidente da Petrobras. É o presidente da República que indica 8 dos 11 representantes do Conselho de Administração. E nenhum diretor da Petrobras, ele é nomeado se não passar pelo crivo do Conselho, que é indicado pelo presidente, né? E também pelo próprio presidente. Então daí a gente vê que toda a hierarquia da empresa Petrobras, ela é indicada pelo presidente da República ou chancelada. Segundo, eu posso falar isso com muita propriedade, Roberto, porque eu já fui conselheiro de administração da Petrobras entre 2013 e 2014, eleito pelos trabalhadores. E à época, nós aprovamos no conselho uma política de preço para os combustíveis, que ela tinha o que nós chamávamos de previsibilidade. E o que era isso? Nós avaliávamos, durante um período de 4 meses, qual era o preço do barril do petróleo no mercado internacional, qual era a variação cambial, porque o barril do petróleo ele é cotado em dólar, qual era a produção de petróleo no país e qual era também o lucro que a Petrobras tinha que ter. Então você tinha uma previsibilidade de 4 meses. Essa foi a política. Por conta disso, inclusive, Roberto, e naquela época nós chegamos, vocês vão se lembrar disso, os mais atentos, nós tínhamos uma gasolina a R$ 2,98 e teve um vídeo que viralizou de uma senhora, se eu não me engano o nome dela era Isabel, num posto de combustível em Brasília, se não me falha a memória, ela alucinada, indignada com o preço da gasolina R$ 2,98
E o barril do petróleo estava já alto. O barril do petróleo já batia na casa de quase $100, certo? Eu sofro um processo do Ministério Público Federal, eu e os outros conselheiros que à época votaram por essa política de preços, né? Nós sofremos um processo que o Ministério Público Federal entrou contra a gente na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, né? A Bolsa de Valores, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo entender, porque nós, à época, na visão do Ministério Público Federal, nós causamos um prejuízo à Petrobras na ordem de 60 bilhões de reais. Então, esse processo nós já fomos absolvidos em algumas etapas, mas ele ainda continua rufando lá na CVM. Então, eu digo isso por quê? Porque essa política que leva o preço a R$8 e que leva o botijão de gás a 150, ela é praticada a partir de outubro de 2016, e vamos lembrar que em 2016 nós tivemos, na minha avaliação, um golpe de Estado, que tirou uma presidenta legitimamente eleita, que era Dilma, fez com que o Michel Temer assumisse a presidência da República, e o Michel Temer faz o quê? Ele indica para o presidente da Petrobras o senhor chamado Pedro Parente, que os mais antigos vão se lembrar que foi o grande causador do apagão que nós vivemos em 2001, aqui no nosso país, com racionamento de energia, uma série de outras questões. Esse senhor implanta uma política de realinhamento no preço dos combustíveis, que eles chamam de PPI, que é a paridade de preços internacionais. E que, para as pessoas entenderem muito rapidamente, o barril do petróleo subiu lá fora, o câmbio variou, eles aumentam o preço do combustível aqui. Como se nós aqui no Brasil, se nós precisássemos disso. Notem vocês que a nossa produção de petróleo, a nossa capacidade de refinar petróleo e o consumo interno, ou seja, tudo que a gente consome de combustível, tem números muito parecidos, que é na ordem de 2.100.000 barris de petróleo por dia. Então o Brasil, ele não tem necessidade de praticar essa política de preços internacionais, porque nós não estamos, eu diria que, sujeitos a essas variações, né? Nós não estamos sujeitos. Por exemplo, qual país que precisa, vou pegar um exemplo aqui, qual país que precisa de paridade de preços internacionais? A Coreia do Sul, por exemplo, ela não produz petróleo, então, ela para colocar derivados no seu território, ela tem que praticar uma política de preços internacionais ou o governo subsidiar. Nós aqui no Brasil não. E aí a gente se pergunta, as pessoas vão perguntar, pois é, Maria, mas a quem que favorece essa política? Essa política só favorece, Roberto, aos grandes acionistas da Petrobras. A Petrobras só esse ano, para as pessoas terem uma ideia, a Petrobras já está com um lucro, ainda falta apurar um trimestre, a Petrobras já está com um lucro de 70 bilhões de reais. A Petrobras deve repassar ao governo federal, algo em torno de 30 bilhões de reais, fora o que ela vai repassar aos acionistas internacionais. Então, favorece aos acionistas, favorece aos grandes importadores. Essa é outra pergunta também que eu queria lhe perguntar, que eu ia lhe fazer aqui, que eu ia lhe instigar. Só para quem está nos ouvindo aqui no rádio da 104.9 FM, aqui na Baixada Litorânea, região dos Lagos, Rio das Ostras, Macaé. Eu estou com você também aí no noroeste do estado do Rio de Janeiro, pela Líder FM, você que está na Pontal Net, em Arraial do Cabo, e também na Demais TV, na cidade de Campos dos Goytacazes. Eu estou conversando com o Zé Maria Rangel, sindicalista, do Sindipeto, da Federação dos Petroleiros. E, Zé Maria, essa pergunta que eu ia lhe perguntar agora, com relação a acionista. Quais são os principais acionistas da Petrobras? Porque muito se fala isso, a Petrobras não pode dar prejuízo, os acionistas. Mas quem são os acionistas da Petrobras? Você falou que 50% pertence à União, metade da Petrobras é um pouco, 50% mais um. Mas você tem o restante. Quais são os restantes desses acionistas?
Isso é muito pulverizado. A Petrobras, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, ela lançou o que a gente chama de ADRs, né? Lançou ações lá nos Estados Unidos. Então você tem muitos acionistas da Petrobras que são estrangeiros e tem pessoas físicas que compraram ações da Petrobras à época do próprio governo Lula, agora na capitalização, no próprio governo também. FHC. Tem banco, tem fundos, os fundos de investimento são grandes investidores, são grandes acionistas também, com certeza. Então esse pessoal, quando se fala em Petrobras tem que dar lucro, na verdade é para engordar a rentabilidade desses acionistas, né? Política de preço da Petrobras, sobretudo, favorece a rentabilidade desses grandes acionistas, é isso? Roberto, eu tenho falado que nós estamos vivenciando, no momento no país, um dos maiores programas de transferência de renda ao avesso, que é transferir renda do povo trabalhador, que está pagando botijão a 150, gasolina a 8, para os grandes acionistas, que estão enchendo os seus bolsos de dinheiro. Imagine você o que é uma empresa que deveria, ser uma mola indutora do desenvolvimento nacional, que deveria ser uma empresa que tivesse a responsabilidade com o desenvolvimento aqui do nosso estado. Ela deve bater um lucro aí esse ano de quase 100 bilhões de reais. Então, é uma crueldade muito grande que o governo federal, que as pessoas falam assim, a Petrobras. A Petrobras é uma empresa fantástica. Eu trabalhei na Petrobras durante 37 anos da minha vida. Uma empresa fantástica que tem um corpo de funcionários altamente qualificado, que desde a sua criação sofre resistências internas e que vem a cada dia que passa demonstrando a competência do povo brasileiro. Então ela é uma empresa fantástica. Agora, ela está sendo gerenciada, e aí para aqueles que defendem a privatização, a Petrobras hoje ela é gerenciada como se fosse uma empresa privada, apesar de ter o governo federal como seu acionista majoritário. E uma empresa privada, principalmente nesse ramo do setor de petróleo, ela quer quanto mais lucro, melhor, para distribuir para os seus acionistas. Dane-se se as pessoas vão poder pagar o botijão de gás a 150, a gasolina a 8. O problema é deles, o problema é nosso, que não pode pagar. E aí eu quero, só para fechar essa pergunta que você me fez, Roberto, também lembrar que os grandes importadores de combustível estão ganhando muito dinheiro. Porque nós tínhamos até 2016, quando essa política foi implementada, nós tínhamos apenas 42 importadores de combustível aqui no Brasil. Hoje nós temos mais de 200 importadores de combustível. Qualquer um importador pode pegar combustível lá fora e trazer aqui para dentro. É por isso que a Petrobras coloca essa paridade de preços internacionais. Por isso o governo federal coloca, E aliado a isso, a gente está vivendo um processo que, na contramão do que todas as outras grandes empresas de petróleo têm feito, que é de privatização, de venda da área do nosso refino. Zé Maria, você acredita que o preço da gasolina, o preço do combustível, o preço do botijão de gás, ele ainda vai seguir tendo reajuste? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Enquanto essa política de paridade de preços internacionais ela não for revertida, a gente ainda vai ter os reajustes no preço dos derivados, porque o mercado tem pressionado muito isso. Veja você que há pouco eu te falei que o governo federal está vendendo as refinarias. A Petrobras tem 13 refinarias. O governo federal já vendeu a refinaria de Mataripe, na Bahia, já está em processo de conclusão da venda da refinaria de Manaus, a Isaac Sabah, e tem mais 6 refinarias para serem vendidas. E os compradores, eles só vêm para cá se tiver liberdade de preço. Percebe? Então é um jogo combinado. Não seria utópico
imaginar o litro da gasolina chegando aí a R$ 10. Seria delírio? Não, não seria. Não seria. Ainda mais que nada indica que nós vamos ter um arrefecimento na evolução no preço do barril do petróleo e com a instabilidade que nós temos vivido aqui no país, econômica, política, a nossa moeda também tem sido desvalorizada com frequência. Então, como o PPI, que é a paridade de preços internacionais, implantada pelo governo, ele tem como pilares esses dois atores, o preço do barril e a variação cambial, eu acredito que o brasileiro pode chegar aí ao final do ano pagando gasolina a quase R$ 10. Meu Deus do céu. Zé Maria Rangel, sindicalista, Sindipetro, da FUP, muito obrigado aqui pela sua participação aqui no programa Direto da Redação nessa manhã de quarta-feira. Muito esclarecedora a sua entrevista, Zé Maria. Roberto, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e volto aqui a afirmar a sua primeira pergunta. O grande vilão do aumento do preço dos derivados, do combustível, não é o ICMS. É da onde sai o combustível, que é que são as refinarias. E a propaganda que a Petrobras está fazendo na televisão, tentando responsabilizar o ICMS, os governos estaduais, é uma propaganda maldosa e é uma propaganda mentirosa, porque ela diz que o preço que sai da refinaria naquela composição é R$ 2,33. Mas vamos lembrar que a cada litro de gasolina você tem 27% de álcool. Então, na realidade, hoje, o preço que sairia, né, da refinaria seria algo em torno de R$ 3,20. Então, além de mentirosa, ela é uma propaganda que engana mais uma vez a população. Muito obrigado, Zé Maria. Bom dia para você. Obrigado, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Tá aí, participação do Zé Maria Rangel, sindicalista do Sindipetro, também da Federação dos Petroleiros, conversando sobre essa questão do ICMS, a demonização que o governo tenta fazer do ICMS, responsabilizando a alíquota do ICMS pelo aumento no preço dos combustíveis.